Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante esse terceiro trimestre de 2016 estudando as revistas da CPAD com o tema O Desafio da Evangelização, obedecendo ao ídolo do Senhor Jesus de levar as boas novas a toda a criatura. Hoje estaremos estudando a lição de número 10, que tem como título O Poder da Evangelização na Família. Nosso texto áureo está em Atos, capítulo 16, versículo 31, que diz: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E a verdade prática diz: a salvação pela fé em Jesus deve ser pregada aos filhos e aos familiares não crentes, tanto por meio de palavras, quanto por um testemunho bom, eficaz e amoroso. Então, quando a Bíblia diz crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa, Paulo estava falando aí para o carcereiro de Filipos. Então, ele estava falando para alguém que estava desejando a salvação e Paulo estava falando já de alguma coisa que ia acontecer no futuro. Era uma palavra de sabedoria. Será salvo tu e a tua casa. Não quer dizer que toda pessoa que aceitar Jesus como Senhor e Salvador, a família dele vai ser salva. Pode acontecer da família da pessoa nunca aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e apenas aquela pessoa aceitar. Então, não é regra que Paulo aqui não está dizendo que toda vez que um crente aceitar Jesus, toda a sua família vai aceitar. Agora, todo crente que aceita Jesus como Senhor e Salvador deve trabalhar para que a sua família também seja salva. Então, aí a lição que nós vamos estudar hoje é exatamente sobre isso. A evangelização da nossa família. Em minha casa, por exemplo, eu aceitei a Jesus em 1990, depois a minha esposa aceitou e meu filho junto com a minha esposa. E as minhas filhas nasceram já quando eu já era crente, e mais tarde, quando elas tinham aí uma idade cognitiva, elas também foram na frente e aceitaram Jesus. As duas filhas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador também. Então, aí todos hoje são batizados no Espírito Santo, todos são batizados nas águas, todos já leram a Bíblia várias vezes, toda a Bíblia. Então, uma família que cresceu ouvindo a palavra de Deus, orando, frequentando a igreja. Então, é um trabalho que todo pai deve fazer na sua casa. Ou às vezes é a mãe que aceita Jesus primeiro, então a mãe deve fazer esse trabalho de evangelizar sua própria família, fazer com que todos também sejam salvos. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25 ao versículo 34, que diz o seguinte: Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa e, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Glória a Deus. Então, veja bem, é importante que a nossa família também seja salva. Então, nosso primeiro campo missionário, onde nós vamos aprender a ser ainda evangelizadores, onde é? Na nossa casa, dentro da nossa casa, junto
não só aos filhos e ao cônjuge, mas também podemos estender isso aos nossos parentes. Vamos ver nessa lição de hoje, então, as seguintes partes. Então, essa parte 1 nós temos evangelizando os filhos. Tópico 1, por meio do culto doméstico. Tópico 2, através dos símbolos cristãos. Tópico 3, levando-os à igreja. Tópico 4, tendo um viver cristão. Na parte 2 nós temos aí evangelizando o cônjuge. Tópico 1, trazendo a esposa a Cristo. Tópico 2, trazendo o esposo a Cristo. Na parte 3 nós temos aí evangelizando os parentes. No tópico 1, em tempos favoráveis. E no tópico 2, em tempos de crise. A introdução aí diz o seguinte: o evangelista Lucas narra a transformação operada pelo evangelho no lar do carcereiro de Filipos. Responsável pela guarda de Paulo e Silas, o zeloso funcionário público foi profundamente tocado pelo testemunho dos missionários que, mesmo presos, oravam e cantavam ao Senhor. E, quando do terremoto que abalou os alicerces do cárcere, ele, tomado pelo medo, perguntou aos apóstolos: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Atos 16, 30. Paulo e Silas foram precisos em sua resposta. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16, 31. A decisão do carcereiro abrangeu sua esposa e filhos que, naquela mesma noite, foram batizados. Nesta lição, veremos de que forma poderemos evangelizar os filhos, o cônjuge incrédulo e os vizinhos. O campo missionário começa em nossa casa. Você preste bem atenção na leitura, que você vai ver uma coisa interessante que quase ninguém percebe. A família do carcereiro estava também ali, naquele prédio onde era a prisão. Veja bem que só depois de Paulo pregar o evangelho, falar sobre a salvação, orar por eles se converterem, depois do carcereiro cuidar de Paulo, né? Lavar ali com sal, né, as feridas do Paulo. Depois disso tudo é que o carcereiro vai levar Paulo à sua casa, mas a sua família já estava salva ali. Veja bem, quase ninguém percebe isso. Então, Paulo cantava, orava e o carcereiro escutava isso. A família do carcereiro também escutava isso. Estavam admirados daquilo. Como é que dois homens que apanharam, estavam ensanguentados, ao invés de estarem reclamando, brigando, gritando de dor, estavam orando e cantando. Então eles estavam admirados com isso, com esse testemunho. Quando o carcereiro pergunta para Paulo o que fazer para ser salvo, Paulo fala com ele e com a sua família. Ele está mostrando a família. Está dizendo: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, sua família que está aí com você, também serão salvos. Veja bem, é porque às vezes a pessoa pensa que aí o carcereiro estava só. Mas você vai ver no último versículo aí que nós lemos, ou você vai ver lendo atentamente, vamos ver, olha só. Versículo 30 diz: e tirando-os para fora disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Então tirou Paulo e Silas lá da cela, levou-os lá para fora. Olha só. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, olha só, só ele, e depois aí, ó, e a todos os que estavam em sua casa. Então, ali pregou ao carcereiro e à família do carcereiro, ali na prisão. Olha aí, veja o seguinte: tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, o carcereiro lavou ali os vergões, as feridas de Paulo. Foram batizados então o carcereiro e toda a família do carcereiro. E agora olha o versículo 34. Agora que ele vai na casa do carcereiro, que é a residência. Então veja no versículo 34.
agora que Paulo vai na casa, na residência do carcereiro. Antes ele estava ali na casa, mas era ali o quê? Uma prisão. E a família do carcereiro estava com ele ali. Olha agora o versículo 34 diz: então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Olha aí. Então, às vezes confunde, né? A gente lendo, a gente pensa que o carcereiro estava ali ouvindo o evangelho sozinho, quando Paulo disse: será salvo tu e tua casa. Mas Paulo estava pregando para ele e para a família dele. E estava dizendo: será salvo tu e a tua casa, e a sua família que está ouvindo aí com você. Porque tem muita gente pensando que uma pessoa aceita Jesus e a família dele toda vai ser salva porque ele foi salvo. E não é assim que funciona. A pessoa tem aí a incumbência agora de pregar o evangelho para a sua família, se ele quiser que sua família seja salva. No caso aqui, o carcereiro, ele ouvia Paulo cantando e orando junto com Silas, e também a sua família estava ali. E Paulo, então, quando prega para ele, também prega para a sua família. Todos se convertem, são batizados nas águas. Depois é que levam Paulo para comer na casa dele, junto com a sua família. Tem gente também que gosta muito de estudar teologia, mas ora pouco, não tem uma revelação do Espírito Santo. Então tem gente que pensa: não, aqui Paulo está dizendo que será salvo de morrer. Não é salvo por aceitar Jesus, ser salvo do pecado. Não, é salvo de morrer. Não, não é isso não. Se o carcereiro tivesse perguntado para Paulo assim: o que eu faço para ser salvo? Se fosse da morte, então Paulo diria o quê? Fecha as grades aí, fecha tudo, nós estamos tudo aqui presos, não tem problema nenhum, ninguém vai saber de nada, você não corre perigo nenhum. Mas não é isso. A resposta de Paulo foi o quê? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Não tem nada a ver com o salvo da morte lá no carcereiro. Então a correta interpretação é essa. Paulo então está dizendo a respeito da salvação mesmo do pecado, da condenação eterna. Então você será salvo. E a pergunta dele é dentro desse assunto: como eu vou fazer para mim ser salvo? Salvo do pecado, da condenação eterna. Então na parte 1 nós temos aí evangelizando os filhos. Os pais não podem acompanhar os filhos por toda a vida, mas devem assegurar-se de que eles, mediante a educação que receberam, tomarão boas decisões e não se desviarão jamais da fé. Olha aí, se você prestar atenção, em Hebreus capítulo 11, lá diz por que Noé construiu a arca. Lá está escrito, olha, para a salvação da sua família, Noé construiu a arca. Então quando Deus diz: vou mandar um dilúvio, Noé pensou em quem? Na sua família. Primeira coisa que ele pensou: sua família. Se a Bíblia está dizendo: vem aí uma grande tribulação sobre a terra, muitos vão morrer, será um período terrível de 3 anos e meio de engano de Satanás, uma falsa paz, e depois 3 anos e meio de uma perseguição terrível a qualquer que falar de Deus na terra. Então, por que você não cuida da sua família para evitar que a sua família passe por essa grande tribulação? Então você tem que fazer todo o esforço necessário para que a sua família seja livre desse período terrível que vem sobre a terra, que é a grande tribulação. Então Deus avisa, assim como avisou para Noé. Ele avisa para nós: vem aí a grande tribulação. Então escapa-te e leva a sua família junto. Esforça para que a sua família também seja salva, seja arrebatada, levada para o céu, antes desse grande e terrível acontecimento, que é a grande tribulação que vem por aí. Nós estamos esperando, não a grande tribulação, nós estamos esperando Jesus voltar para nos buscar. Quem ficar aí, quem é que vai passar pela grande tribulação? Então os pais não podem acompanhar os filhos a vida inteira. Então a oportunidade que os pais têm de educarem os seus filhos para que os seus filhos possam ter uma base cristã forte, possam se desviar do mal
e serem salvos, então a hora, a oportunidade é quando os filhos estão dentro de casa. Depois que saírem de casa, tiverem suas próprias famílias, aí vai ficar muito difícil. Então, pais, aproveitem enquanto seus filhos estão aí. Então, levando para a igreja, lendo a Bíblia em casa, fazendo culto doméstico, contando história bíblica para as crianças, fazendo todo o possível para que eles tenham conhecimento do pecado, possam se arrepender e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e assim serem salvos. E aí devem ser educados ali, sempre ouvindo a palavra de Deus, pregação do Evangelho, indo para a igreja, frequentando a igreja, criando almas, trabalhando para Deus. Devem praticar alguma atividade para o reino de Deus. Assim, eles se manterão firmes na sua fé.